de sucesso, primeiro que seria mais fácil, qualquer um poderia fazer futebol. Era só investir o máximo possível e um dia você paga a conta, que você não tem como fracassar. Não é isso. E a gente vê inúmeros exemplos aqui, fora do Brasil, a gente vê essa quantidade de exemplos. E é exatamente isso, talvez, o que vem acontecendo nos últimos anos. Não vou falar 20, posso falar 10, posso falar 5, posso falar um ano, né? De todo mundo ter essa mais absoluta certeza, que é só investir, que é só trazer 10 nomes, que é só trazer 15 nomes num determinado momento no meio da temporada, que as coisas vão girar. Isso não é verdade. A gente pega o ano passado exatamente nesse mesmo momento, que chegaram jogadores como Léo Gil, Neto Borges, Carlinhos, Gustavo Torres, o Léo Matos, que está conosco até hoje, enfim. Então, uma série de jogadores em que a gente paga até hoje, uma série de jogadores que tinha contrato até o fim desse ano, naquele momento, com toda absoluta certeza, investimento necessário para que não caísse, e isso não foi feito. Então, a gente aqui vai continuar agindo com assertividade, com convicção, tentando errar o menos possível e, principalmente, se comprometendo com aquilo que a gente pode fazer. Se a gente tiver a mais absoluta certeza, se a gente tiver o mais absoluto controle de que o investimento ele tem uma relação direta com o sucesso, isso seria muito mais fácil de fazer. E, além disso, né, eu acho que aqui daí não é da minha área, mas o investimento, por mais que às vezes você queira fazer, hoje dentro do Vasco, pelas questões, enfim, dos problemas passados que estão sendo solucionados por essa gestão, eles não estão sendo... não é o Vasco que controla essas decisões. Acaba não sendo o Vasco, nesse momento, que controla todas as decisões, porque tem muita coisa que chega, muita coisa que você se programa, a coisa vai para o outro lado. Agora, a gente, como o presidente falou, só ilustrando, né? Lógico que a gente está sempre olhando o mercado, lógico que a gente está sempre conversando, lógico que a gente quer reforçar o nosso time dentro do máximo possível. Agora, tem jogadores, por exemplo, que te dar um exemplo aqui, tinha um jogador essa semana que a gente estava fechado com o jogador, fechado com o empresário, fechado com o Clube do Brasil, que ele está cedido pelo Clube do Brasil, mas ele é de um clube de fora, e a resposta do clube de fora é: não, eu entendo que vocês estão aí, mas deixa ele no banco, que eu não quero o meu jogador jogando na segunda divisão. Então, esse é o tipo de barreira que a gente enfrenta, que não depende só do nosso desejo, não depende só do nosso investimento, não depende só da nossa força, embora de departamento de futebol, com ex-jogador, sem ex-jogador, com vice-presidente, sem vice-presidente, com diretor, sem diretor, com gerente, sem gerente, com diretor e com gerente, em determinado momento. E a reclamação praticamente sempre foi a mesma, né? Então, independente do trabalho que se faz aqui, às vezes as questões acabam sendo as mesmas, porque a questão do insucesso eles levam a essas discussões, né? E a gente tem que pegar alguns exemplos recentes para a gente analisar, como, por exemplo, o Fernando Miguel, que era um jogador que, externamente, né, não prestava para o Vasco. Eu disse aqui na saída dele, eu falei também do Pikachu, e hoje o Fernando Miguel é o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro. O Pikachu é um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. O Henrique, que não servia, é lateral esquerdo titular do Lyon, agora começando o Campeonato Francês. Então, a gente também tem que entender que aqui no Vasco, pela série de coisas que englobam o Vasco, e principalmente, na minha opinião, olhando hoje, né, dos lados que as pessoas tomam para se fazer análise, ou a grande maioria das pessoas tomam para se fazer análise, a gente fica dividido, né? Metade vai para A, metade vai para B, enquanto isso está o clube, estão os jogadores, estão as pessoas no meio de toda essa bagunça, né, de opinião externa. Agora, então, o que eu acho realmente é isso. Eu acho que assim, a entrega tem, ninguém aqui é maluco, né, de trabalhar. Não vão pegar nem esses dois, vão pegar os outros treinadores que passaram aqui e tal. Nenhum resolveu o problema. Nenhum teve uma leitura de dizer assim: eu estou indo embora porque os jogadores não se dedicam, eu estou indo embora porque... Pelo contrário. Ultimamente, nenhum treinador saiu por decisão própria, né? Mesmo com tudo isso. Então, não há um comodismo, não há uma falta de entrega, não há uma falta de respeito com a camisa do Vasco. De fato, tiveram alguns episódios aí, como a questão de aglomeração, balada, mas isso é um problema muito mais social e muito mais de atletas do que especificamente do Vasco. É só a gente olhar para os outros clubes. Mas quem analisa só Vasco, né, acaba não tendo uma percepção de cenário completo, de ambiente um pouquinho maior para fazer uma análise um pouquinho melhor.